Fala pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos. Se você clicou nesse vídeo, provavelmente você está nessa busca por aprimoramento, por autodesenvolvimento. Então, como que você, eu, todos nós conseguiremos e podemos melhorar um pouquinho por dia? O conceito é simples, mas ele não é nada fácil. Ele exige consistência e um pouquinho de disciplina. Como que a gente faz? Primeiro, a gente começa devagar. A ideia é começar sem pressa, dar o primeiro passo, mergulhar nessa ideia e se orgulhar de cada pequeno avanço. É bom a gente se atentar que grandes transformações, grandes mudanças na nossa vida raramente acontecem de uma hora para outra, raramente são uma explosão. É um grande trauma, né? Existem esses que nos transformam de imediato, mas normalmente não é assim que funciona. Normalmente são as pequenas atitudes repetidas muitas vezes que transformam a nossa vida de forma radical, né? É aquele gráfico de que a gente sai de um ponto e se a gente muda um pouquinho o grau, a gente vai cair numa direção completamente diferente da que era prevista. Então, o conceito para que a gente melhore muito na vida, ele, como eu falei, ele é simples. A ideia é melhorar 1% por dia em todos, ou pelo menos em algum aspecto da sua vida que você quer ver uma transformação. Não comece com muita gana, com muita sede ao pote, não vá com muita sede ao pote, como diz o ditado popular, mas comece devagar, comece trabalhando em aprimorar 1% apenas. Aqui vai a minha recomendação de leitura. Talvez você já tenha lido, pelo menos eu acredito que você já viu esse título em algum lugar, que é esse aqui, cadê? É isso, Hábitos Atômicos, do James Clear. Esse é um autor que eu sigo há muito tempo, não antes mesmo dele ser escritor, na época ele era fotógrafo, e eu lembro que ele era um fotógrafo de landscape, de natureza, e eu seguia ele, né? E eu comecei a ler os textos dele e vi essa mudança de direção sutil em busca do autodesenvolvimento, sempre focado em hábitos, em como transformar, né, e se aprimorar, sempre com uma base científica muito forte. Eu gostei sempre dos textos dele, eu sempre lia, estava inscrito na newsletter dele por anos antes dele lançar esse livro, e esse livro é como se fosse uma grande coletânea, super bem organizada desses textos, né, de autodesenvolvimento. Ele é um texto maravilhoso, está dezenas de semanas como um best-seller em muitos países, vale demais a leitura. Nesse livro, o James Clear conta uma história extremamente interessante que pode ser um exemplo e uma inspiração para você. Ele usa como exemplo a equipe britânica de ciclismo, que ela era um símbolo de fracasso, de mediocridade no esporte. Para você ter uma ideia, os ingleses não subiam ao pódio, não ganhavam a competição há mais de um século. Eles eram um sinônimo de derrota naquela categoria, naquele esporte. E o Tour de France, que é a maior competição de ciclismo, pelo menos uma das maiores, uma das mais conhecidas no mundo, nunca tinha sido ganha por nenhum atleta inglês. Para você ter uma ideia, as maiores marcas de equipamento esportivo, de confecção esportiva da Europa, não queria patrocinar ou mesmo que os atletas ingleses usassem os produtos deles com medo de haver uma associação negativa da seleção britânica com aquela respectiva marca. Para você ter uma ideia como essa equipe era vista como algo negativo. Então, com a intenção de mudar, a Federação de Ciclismo Britânica decidiu contratar um novo diretor de performance, um novo treinador, um cara com um foco em coaching, em trazer assim, uma mudança de áreas, uma mudança de hábitos, alguma coisa que fizesse essa imagem da seleção britânica mudar, que eles pudessem melhorar de alguma forma. O nome do técnico era Dave Brailsford. E esse cara se diferenciava de todos os outros técnicos até então, porque ele tinha um conceito do acúmulo de ganhos marginais. E pode parecer aqui um termo de economia, mas ele é bem simples. É uma filosofia de vida onde busca focar em pequenas áreas, em áreas da vida,
em pequenas melhorias, por mais insignificantes que elas possam parecer no início. Então o que ele fez? Ele basicamente pegou esse grande tema que era o foco deles, que era o ciclismo, e eles desconstruíram toda essa categoria, né, na mente deles, e fizeram assim, o que a gente pode aqui melhorar, nem que seja 1% hoje. Qualquer coisa, não importa o que seja, desde o pedal da bicicleta, a pressão no pneu, o banco que o atleta sentava, ou mesmo, sei lá, o travesseiro que ele dormia. O que você pode melhorar hoje, seja o que for, que vai te dar um ganho mínimo de 1%. Eles chegaram a, durante as competições, transportar o colchão que aquele atleta dormia durante o treino, levar para que ele dormisse também nas noites anteriores à competição em si, porque eles entenderam que simplesmente mudando o colchão, aquele atleta que está acostumado a dormir de uma forma, numa certa temperatura, quando ele vai para o hotel, ele dorme numa cama diferente, não consegue ter o mesmo descanso que ele está acostumado, aquilo afetava. Então eles acreditavam, se isso vai dar um ganho mínimo, marginal de 1%, a gente vai fazer. Então imagina o evento que foi para esse cara convencer todo um time, vamos levar os seus colchões da sua casa pro hotel, que você vai dormir no mesmo lugar, porque a gente sabe que isso vai manter um ganho marginal, por menor que seja, é isso que a gente está buscando. Mas aí você pode pensar, nossa, que exagero, mano, que besteira. Mas a partir do momento que esse sujeito e todo o time comprou a ideia e começou a aplicar, e eles fizeram tudo sem medo de julgamento, eles simplesmente aprimoraram 1%. Se a oficina tinha que estar mais limpa, eles faziam isso. Se eles tiveram que mudar o piso, tiveram que levar os colchões dos atletas, mudar o travesseiro, fazer massagem, mudar a alimentação, mínimo que seja, eles fizeram. E o resultado, a seleção de ciclismo britânica começou a ganhar. Não só começou a ganhar, mas foi uma evolução constante durante 10 anos. E nessa uma década eles se tornaram a seleção mais vitoriosa da história do ciclismo mundial. E o que é que essa história nos ensina? Que não adianta a gente querer fazer grandes transformações radicais, de jogar tudo para cima, de atravessar o oceano e queimar os navios, como falam os coaches e os palestrantes. A ideia aqui é começar devagar, fazer de uma forma consistente, constante, melhorar 1% por dia. No final de um ano você está provavelmente 3 vezes melhor, 300% melhor. A ideia é essa, é ser constante e não intenso demais. Começar devagar, valorizar cada passo que a gente dá e, cara, o resultado no final é transformador. Eu estou experimentando isso. Eu sempre fui muito perfeccionista e essa é uma filosofia que me ajudou a controlar um pouco essa minha ânsia, esse julgamento que eu tinha em cima de tudo aquilo que eu produzia. E por que isso aconteceu? Porque a gente tira esse peso das grandes ações. A gente precisa fazer algo grandioso, algo muito impactante. Não, a gente precisa ser consistente nas pequenas ações. E o resultado delas, da soma de todos esses pequenininhos ganhos, esses ganhos marginais, como fala o técnico da seleção britânica, vai fazer um impacto muito grande lá na frente. E a gente menospreza, a gente subestima muito o impacto dessas pequenas ações. E é isso que me ajudou, mudando isso, eu comecei a fazer esse próprio canal. Ou eu comecei a mudar certas coisas na empresa na qual eu sou sócio. Quando a gente faz essas mudanças e quando a gente repete de forma consistente, o resultado é surpreendente. Então eu te convido a tirar um pouco o peso dessas grandes ações. E se você tem algum projeto, toca pra frente, faz, começa hoje com aquilo que você tem e se preocupe em melhorar 1% amanhã. É só isso. Beleza? Se você já passou por isso, se você já viveu uma experiência como essa, ou se você já leu esse livro e recomenda, comenta aqui, dá um like nesse vídeo, compartilha com seu amigo, com certeza você tem alguém aí que está segurando as ações que ele quer tomar, porque ainda não está 100%, e quem sabe essa ideia pode ajudar ele a agir, tá bom? Um beijão e até a próxima. Valeu!